Olá meus caros, aqui é o Corvo. Jaws, clássico de 1975, foi um dos filmes mais lucrativos da história e propulsor para vários outros de mesma temática, que tentaram embarcar no sucesso estrondoso de Steven Spielberg. A maioria desses filmes era de baixíssimo orçamento, caso também de Alligator, cujo valor estimado de produção foi de $1.750.000, valor muito inferior na comparação com Jaws, que custou cerca de 9 milhões para ser feito, que também não é lá muito alto, mas considerável para Spielberg que, em 1975, era apenas um jovem diretor. Mesmo reconhecendo que Alligator é tecnicamente limitado e repleto de problemas, penso que o resultado acabou sendo muito melhor do que o esperado. Temos que levar em consideração que o jacaré Ramon, o antagonista do filme, embora particularmente para mim ele é na realidade a vítima, foi desenvolvido por meio de recursos animatrônicos, do mesmo modo que o tubarão usado 5 anos antes. Se o monstro oceânico de Spielberg, com muito mais orçamento, já havia apresentado uma série de avarias, imaginem vocês o que aconteceu com um pobre, em duplo sentido, Ramon. Este réptil enorme foi sinônimo de mau funcionamento e deu uma enorme dor de cabeça para os profissionais envolvidos na produção. Obviamente não fazia parte dos planos Ramonzito estraçalhador de pilantras e cretinos ser tão complicado de manter funcionando. Mas olhando em retrospectiva, tal fato acaba sendo bastante cômico para os apreciadores deste módico filme B. Cômico e irônico eu diria, pois Ramon continua sendo lembrado como um dos reptilianos mais interessantes da história desse subgênero, mesmo que ele e o filme não sejam nenhum primor. O jacaré animatrônico já estava tão além das possibilidades de intervenção que, ao término do filme, ele foi doado de bom grado ao time de futebol americano Florida Gators, uma franquia universitária. Nos anos seguintes, ele serviu como mascote e fonte de entretenimento para o público no intervalo das partidas. É por essas e outras razões que digo que um filme como este, tão escasso em termos de orçamento, tem lá seus méritos, e de certo modo foi merecedor da boa aclamação que curiosamente recebeu do público e também do bom lucro de bilheteria. Alligator lucrou um pouco mais do triplo que investiu, e para um filme que sequer foi distribuído em larga escala, isto pode ser considerado um sucesso. De modo algum quero dar a entender que Alligator seja digno de nota ou uma preciosidade. Não me entendam mal. Este filme não possui 1/10 da qualidade de Jaws, tecnicamente falando, mesmo copiando os clichês presentes na obra de Spielberg, como por exemplo nos papéis protagonizados e representados pelos arquétipos do policial, da cientista e do caçador renomado. Mas o roteiro simplório acaba ficando em segundo plano devido aos excessos filmados pelo diretor Lewis Teague, que não poupou nem criança neste filme. Até um garotinho foi convidado forçadamente para um banho de piscina com Ramon, obviamente para nunca mais voltar. Alligator é tosco, porém divertido dentro de seus limites. Aos trancos e barrancos, acabamos ansiando pelo momento seguinte onde Ramon atacará, pois este é garantia de ambas as coisas, tosqueira e diversão. Como coloquei há pouco, não dá para esperar primor com tão pouco dinheiro investido, mas mesmo com limitações tão evidentes, é notório como o resultado foi capaz de manter o público assistindo e consumindo baldes de pipoca nos anos 80. Este sequer é o melhor filme de ataque animal de Lewis Teague. Cujo, adaptação do livro de Stephen King, em 1971, é bem superior a Alligator. Mas foi com Ramon que Teague deu mostras de que poderia fazer algo promissor com um pouco mais de orçamento e roteiro adequado, o que Cujo o beneficiou por se tratar de uma obra advinda da literatura. Do ponto de vista textual, Alligator não tem nada de espetacular. Além de ser um filme estruturalmente semelhante a Jaws, no que diz respeito a tipos de personagens
em como a cadeia de acontecimentos se desenvolve. Ele se apoia em um tipo de lenda urbana tradicional para os Yankees. E bem, nisto este acaba sendo esperto, pois se conectar com o imaginário de um povo por muitas vezes pode ser um caminho mais apto para criar envolvimento. Répteis são criaturas psilotérmicas ou ectotérmicas. Em outras palavras, são seres que não têm a capacidade de regular a temperatura de seus corpos, o que torna impossível a sobrevivência dos mesmos em lugares muito frios. Por esta razão, o sol e ambientes aquecidos são úteis quando o dia está muito frio. E nos dias excessivamente quentes, isto explica por que procuram tocas ou lugares cobertos para se esconder. Lembrar das aulas de biologia nos ajuda a compreender por que o mito do jacaré jogado na rede de esgoto se tornar um monstrengo é completamente absurdo. Mas, do mesmo modo, ajuda a entender também a razão da lenda urbana ser tão fascinante para o povo americano, que historicamente pouco ou nada respeitou animais silvestres. A origem do entretenimento reside no imponderável. O imponderável vem de bilhetes, independente da qualidade prometida. Mesmo filmes independentes tão humildes, caso fizessem um pouquinho de esforço, conseguiam colher bons frutos naquela época graças à curiosidade da massa. Dito isso, penso que o tosco prazeroso de Alligator somente é consolidado na forma de retratação do jacaré Ramon no plano ético e moral. Mencionei há alguns minutos que, embora o réptil seja o antagonista do filme, este aspecto é ambíguo. Desde filhotinho, Ramon foi vítima. Retirado da mãe e do seu habitat natural, posteriormente transformado em mercadoria para, no fim, ser descartado em uma privada. Sozinho, no escuro e sem um calor tão necessário para a vida, o pequenino animal passou a se alimentar com carcaças de cães descartadas por uma farmacêutica, que por sua vez fazia testes laboratoriais cruéis e completamente desprovidos de ética. Muitos animais foram submetidos a experiências hormonais, mutilados, mortos e descartados nos esgotos, servindo assim de alimento para o pequeno Ramon, que aos poucos foi sofrendo um tipo de mutação que o fez se adaptar ao novo ambiente e se transformar na criatura atroz que acompanhamos. Para amantes de animais é quase impossível não simpatizar com Ramon, pois aqui ele é o símbolo reptiliano da vingança. Como Nick Castle, o justiceiro, ele ocupa os esgotos. E quando visita o mundo exterior, cumpre a função de punir brutalmente aqueles que fizeram da sua curta vida tão miserável, graças ao poder econômico, ganância e subornos. Os donos da cidade foram responsáveis pela morte de centenas ou até milhares de animais inocentes. E mesmo todo desengonçado e pouco refinado, Ramon acaba caçando cada crápula presente na película, do peixe pequeno aos figurões. Até mesmo penetra em festa de casamento o jacaré foi. Depois de assistir tamanha crueldade com animais no início do filme, ficamos condicionados a torcer por Ramon, o que consequentemente nos mantém assistindo. Por sinal, não é raro em filmes de horror os humanos se revelarem mais monstruosos do que a própria criatura em si. Olho por olho, dente por dente, ou, no caso aqui, bocada por bocada, nunca é a forma mais adequada de resolver os problemas. Mas este é um filme de ataque animal, e tal modus operandi é esperado. É o objetivo central. E animais, enquanto criaturas desprovidas de moralidade, agem instintivamente, mesmo os fictícios e mutantes como Ramon. Nele é instinto, mas devido a tudo que vemos previamente, o filme desperta, através do instinto dele e a consequência do ambiente e violências que ele sofre, um sentimento moral em nós. E aí reside o trunfo. Não há como culpabilizar Ramon. Como todos os animais menos afortunados, o jacaré é a vítima. E reside nisto a esperteza do filme. Se não dava para convencer na técnica e execução, já que não havia dinheiro para investir, que se fizesse então pela emoção. E deu certo. Ramon conseguiu o carinho do público. Francamente, não há ninguém no elenco com texto ou talento suficiente para que nos interessemos.
O monstrengo, com todo o seu mau funcionamento, é o grande astro desse filme, e a razão para muitos até hoje considerarem Alligator um prazer culposo do cinema B. Coisa que continua sendo para muitos brasileiros que assistiram na TV aberta nos anos 80 e 90. Um exemplar dos muitos que foram exibidos por aqui por serem baratos e, ao mesmo tempo, terem capacidade suficiente para entreter os menos exigentes. Para todos que maltratam animais neste mundo, que haja um Ramon para morder seus malditos traseiros. Viva Ramon! E saudações corvídeas.